boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja e nos envolva a todos com a sua santa e divina paz. Depois desse banquete que a música nos proporciona, porque a música tem essa linguagem universal de falar sobre as emoções e de nos transportar para cenas, lugares, para próximos de pessoas que muito amamos, e de certa forma suscitar em nós emoções de alegria, de melancolia, de saudade, de felicidade, não é outro assunto senão do que vamos conversar hoje. As emoções, assim como a música, elas também são universais. Todos nós, criados à imagem e semelhança divina, temos momentos de alegria, de felicidade, de gozo, de prazer. Sentimos também tristeza, saudade, sentimos raiva. Isso é humano. Isso faz parte da normalidade psíquica dos indivíduos. E é interessante porque a nossa sociedade atual tenta vender uma proposta diferente, de que o padrão de normalidade é a felicidade absoluta, que nós devemos fazer do nosso tempo um tempo 100% ocupado, com ocupações que muitas vezes dizem respeito apenas às necessidades da vida material e não às necessidades do ser espiritual que nós somos. É por isso que Joana de Ângeles, em 2005, ditou, através do médium Divaldo Franco, essa obra que nos é tão atual. Conflitos existenciais visa dar uma pausa na nossa correria, na nossa sandice, no nosso desejo de dar conta daquilo que são responsabilidades muito dignas, que fazem parte do nosso dever, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto trabalhadores e profissionais, mas dar uma pausa nessas demandas para olhar para o nosso interior. Invariavelmente todos temos demandas emocionais, mas a forma como nós respondemos e elaboramos essas demandas vão implicar em comportamentos mais equilibrados, mais harmoniosos ou comportamentos conflitivos. E basta a gente sair às ruas para a gente perceber qual é o padrão insistente e aquilo que mais se repete odiernamente na nossa vida. Vemos mais comportamentos equilibrados, voltados ao bem, à caridade, à misericórdia, à compaixão, tal qual Cristo nos ensinou, ou vemos pessoas atribuladas, ansiosas, desesperadas e desgostosas da vida. O motivo não é outro, senão a falta desse olhar para o nosso interior, mas olhar com coragem. Olhar com a coragem de um desbravador, que entra numa floresta e não conhece os caminhos, que não tem medo de enfrentar a densa floresta, de encontrar os animais perigosos, que muitas vezes não enxerga um palmo à sua frente, mas que mesmo assim decide, com perseverança, seguir para conhecer aquilo que está dentro de nós. Porque conhecer o nosso interior, mesmo que seja temporariamente doloroso, porque nos faz cair no si mais profundo, faz reconhecer aquilo que efetivamente nós somos, com todas as nossas mazelas, enfermidades e imperfeições que ainda precisam ser corrigidas, por incrível que pareça, essa sensação dolorosa, transitória, vai nos causar maior felicidade futura, porque eu só consigo modificar aquilo que eu conheço. E é por isso que a doutrina espírita coloca as suas bases sobre o autoconhecimento. É por isso que a doutrina espírita escolhe como a sua filosofia moral os ensinamentos de Jesus, porque em todos os encontros que Jesus tinha, desde leprosos a doutores da lei, mulheres consideradas de má vida, cobradores de impostos, pescadores simples, aqueles que eram mais letrados, eles sempre propunham uma reflexão. Mesmo quando Jesus, manietado, sem poder se defender, tendo sido preso no Horto das Oliveiras, é levado às autoridades políticas, ele que tinha uma extrema coragem, uma coragem que se revelava através dos seus atos, é esbofeteado na face por dizer a verdade. E naquele momento, ao invés do revide, ao invés de ali cultivar uma dissensão, ele fala uma coisa para o soldado romano que ecoa ainda nos nossos ouvidos até hoje: por que me bateste? É como se a voz da consciência do soldado repetisse no seu próprio interior:
Porque você tem a necessidade de deslocar a sua agressividade para alguém que não pode se defender. Covardemente esbofeteando alguém que nada fez, que tudo que disse, tudo que fez, o fez em público, nas sinagogas, para que todos pudessem ouvir. Então por que me bateste se falei bem? Se falei mal, educa-me, mas por que me bateste? É exatamente essa pergunta que nós devemos fazer a todos os momentos, não de uma forma neurótica, como se deixássemos de viver e a partir de agora tivéssemos que racionalizar cada pequena emoção, cada pequeno ato do nosso comportamento. Mas essa coragem, essa obstinação pacífica, ao invés de utilizar as fugas psicológicas, os mecanismos de fuga do ego para as distrações, para não pensar efetivamente sobre os nossos atos, para não fazer aquele exame de consciência que Santo Agostinho coloca em O Livro dos Espíritos, todos os dias, antes de dormir, fazei o que eu fazia quando estava na terra. Passava em revista todos os atos mais relevantes do meu cotidiano e pensava se naquele dia teria alguém que haveria de falar algo contra mim. E se houvesse, ele não ficava na consciência de culpa atormentado, mas no dia seguinte fazia diferente. Porque cada amanhecer é uma oportunidade de nós aprimorarmos-nos moralmente e evoluirmos, nem que seja mais 1 centímetro, rumo à perfeição moral que nos aguarda. Então, meus amigos, para que a gente não transforme essas demandas e esses conflitos em fugas que só vão nos fazer perder mais tempo da nossa encarnação, que não vão fazer com que a gente renasça pelo Espírito, porque renascer pela água, efetivamente nós já fizemos e já estamos aqui, é necessário que nós tenhamos sede pela verdade, que nós queiramos efetivamente crescer, enfrentar essas trevas que ainda se demoram no nosso interior e que não fazem parte da nossa essência divina. Há apenas um espírito que cresce e que brilha perante os olhos do seu Criador. Mas nem todos estamos dispostos ou preparados ainda para essa realidade. Cada um de nós trazemos as nossas próprias resistências e a psicanálise ela estuda muito bem isso. É um fenômeno protetivo do próprio ego. Às vezes eu não consigo me defrontar com uma emoção muito profunda e aí eu faço um recalcamento. Só que aquilo que eu não consigo lançar os olhos sobre, aquilo que eu desconheço, cresce de tamanho. Porque para mim é desconhecido e aí vem a emoção do medo de não ter coragem suficiente para defrontar. Mas precisamos entender que cada um de nós tem as suas próprias resistências individuais. E é por isso que, acima do desejo do autoconhecimento, nós precisamos manter acesa a chama do auto-amor. Precisamos nos aceitar como nós somos. A nossa sociedade é marcada pela intolerância, é marcada pelo desrespeito, em que eu vejo como adversário aquele que diverge numa questão política, religiosa, numa opinião, sendo que nenhum de nós carrega o bastão da verdade nas mãos. As nossas verdades são ainda verdades muito particulares, pequenas dimensões de uma verdade absoluta que nenhum de nós ainda consegue devassar. Então, por que intolerância? Se nós que somos e pensamos diferente, podemos muito bem compartilhar os nossos saberes e, se quisermos, aprender uns com os outros e crescer todos juntos. Precisamos, então, nos aceitar, porque essa sociedade intolerante é uma sociedade que não se aceita. É uma sociedade que, ao invés de se perceber como a luz do mundo, como disse o Cristo no seu Sermão da Montanha, se considera a treva do mundo. E essas palavras não são minhas. Divaldo as proferiu na virada de ano, na sua preleção lá na Mansão do Caminho. Nós não somos a treva do mundo. Por mais que a nossa própria sociedade tenha uma visão tão distorcida e tão deturpada da realidade, não existem pessoas tóxicas, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e tal qual Jesus, nós somos centelhas divinas que brilharemos tanto quanto Ele um dia, se quisermos. Para isso, o nosso esforço, todo o esforço que nós conseguirmos lograr a partir de agora, valerá o sacrifício.
porque no futuro nós precisaremos enfrentar provas muito mais suaves do que a vivência dolorosa em que muitos de nós nos demoramos. Os conflitos existenciais que nós trazemos, vai dizer então Joana de Ângeles nessa bela obra, são heranças. Heranças das personalidades que nós ensinamos ao longo dos tempos. Heranças da nossa inabilidade de lidar com as nossas demandas e com as demandas do outro. E é por isso que deve-se, e a própria Joana enaltece isso na obra, todo o nosso respeito às escolas psicológicas, porque com todas as suas imperfeições e limitações, elas visam nesse tratamento psicoterapêutico justamente de colocar um analista na frente do analisando para que ele se perceba, para que ele se enxergue. E não é outra coisa que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Aqui, convivendo em sociedade, na casa espírita, no nosso lar, no nosso ambiente profissional, o tempo inteiro nós podemos nos enxergar com base no outro. Aquilo que o outro diz que me perturba, aquilo que o outro faz que me desestabiliza, aquela impressão elogiosa que o outro tem ao meu respeito, que faz com que eu sinta vanglória, com que eu me exalte. Isso denota um grande desconhecimento de nós mesmos, mas é uma preciosa oportunidade para a gente se perceber. Porque se eu viver sozinha no monte, internada num monastério, eu vou me considerar a pessoa mais paciente e bondosa de todas. Mas é justamente aqui, misturada com todos, imersa nesse caldo de cultura, convivendo com pessoas que muitas vezes não me suscitam amor e que eu percebo na figura do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, é aqui que eu tenho a oportunidade de desenvolver essa santidade que um dia todos nós iremos alcançar. Até lá, necessitará de trabalho acima de tudo, porque eu preciso querer. Se eu quiser, eu troco de roupa, reencarnação após reencarnação, e vou progredindo com base na lei do progresso, que a gente sabe que ninguém retrograda, no máximo podemos estagnar, e pelas forças das circunstâncias, às vezes tão angustiados por sofrer, nós somos propelidos para frente. Mas se tiver o nosso engajamento, é muito melhor. Além do trabalho, precisamos de solidariedade. Perceber que nenhum de nós conseguiremos nos desvencilhar e resolver os nossos conflitos sozinhos. Precisamos do outro para os testes necessários ao nosso aprimoramento. A paciência, ao perdão, a tolerância, a misericórdia. Como nós poderíamos desenvolver a misericórdia se não observássemos o outro em erro? E nós também não erramos? E como erramos? E como somos necessitados da misericórdia uns dos outros e do próprio Criador? Trabalho, solidariedade e tolerância, para que cada um de nós consiga ter a oportunidade digna, a oportunidade legítima que Deus conferiu a todos, de utilizarmos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas com o objetivo de alcançar a felicidade. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. E eu me lembrei de uma figura muito doce, muito amável. E quando a gente não conhece as pessoas, a gente começa a fazer algumas deduções que colocam muito daquilo que nós somos, das nossas convicções. Eu me refiro a Meimei. Há um livro muito bonito, Meimei, Vida em Mensagem, que trata das cartas que eram trocadas entre Arnaldo Rocha e o Wallace Rodrigues, falando sobre Irma de Castro, Meimei. Meimei era próxima de Chico Xavier e de Arnaldo Rocha. Nós sabemos que nessa última existência que ela teve na Terra, ela era casada com Arnaldo Rocha e ela falece muito jovem, com poucos anos de casada. Todas as referências e as mensagens psicografadas através de Chico Xavier de Meimei pós-morte são sempre revestidas de muita doçura e ela não cansa de revelar o seu grande amor pelas crianças,
sendo que efetivamente ela não teve condições de ser mãe, não teve tempo para isso, devido à moléstia que roubou-lhe a vida nessa última existência. E nessa obra, um dos autores, Alberto Rocha, vai narrar que a própria Meimei revelou uma de suas existências, que inclusive está inserta na obra Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, quando ela foi Blandina, a filha mais nova do personagem Tassiano, que foi uma das vidas do próprio Arnaldo Rocha. Veja como a vida costura a presença desses personagens em conjunturas e cenários completamente diferentes. E que nós também, nessa nossa existência, podemos estar reencontrando afetos ou desafetos que nos são caros desde muitas encarnações. A vida tem esse mecanismo muito inteligente para resolver conflitos existenciais. Ela nos coloca em lares que ela mesma elabora e costura com pessoas que fazem parte das peças de um quebra-cabeça, com o objetivo único de que cada um de nós possamos aprender através das experiências. Percebe como essa proposta vai na contramão do que a nossa sociedade diz? A nossa sociedade diz que se nós fazemos parte de uma família tóxica, nós não precisamos dessa família e podemos nos deslindar e nos livrar desses familiares que não nos deixam crescer. A proposta dos ensinamentos de Jesus é completamente inversa a essa. Ela nos diz que esses personagens difíceis mostram uma dificuldade nossa, de conflitos que precisamos vencer nesses relacionamentos. E que crescer é permanecer junto a eles, porque eles funcionam como os nossos professores em matéria de tolerância, de paciência, de perdão e de todas as outras virtudes que são muito caras ao Espírito. Mas por que eu falei sobre Meimei? Falei sobre ela porque ela que sempre se mostrou uma criatura tão amável, tão doce, com esse amor imenso por todos, sobretudo pelas crianças, vai revelar que em uma de suas experiências, em vidas pregressas, ela contraiu uma grande dívida contra as crianças. E o que o seu regime de não poder ter a oportunidade na vida material de ser mãe tem a ver com esse reajuste da lei de causa e efeito. Veja, Meimei, um espírito tão doce, tinha demandas emocionais, mas a forma como ela lidou com essas demandas, um desejo imenso de ser mãe, mas resignando-se e obedecendo aos desígnios divinos, entendendo que a sua morte prematura foi necessária para que ela pudesse dar à lei de causa e efeito o contributo que ela precisava. A forma como ela agiu com essas demandas fez com que o seu comportamento não fosse perturbador nem conflituoso, mas fez com que ela se recuperasse e se retratasse perante a lei. A mesma coisa acontece conosco. Todos nós temos os nossos espinhos na carne. Seja a sede de afeto, seja a solidão que nós experimentamos, a ingratidão em relação aos nossos filhos, a impossibilidade de um consórcio matrimonial, dificuldades financeiras, as adicções que nós temos, os desvios muito intensos para o lado da sexolatria, para o lado da glutoneria, para o lado do tabagismo, alcoolismo. Tudo isso são necessidades de reparação que a vida nos traz como convites para que a gente possa vencê-los dentro das nossas circunstâncias. E aí, existe um psicólogo americano, Paul Ekman, que escreve um livro intitulado Linguagem das Emoções. Não sei se vocês conhecem, mas existe até uma série americana que foi feita com base nesse livro, Lie to Me. Paul Ekman é considerado um dos 100 mais influentes psicólogos de todo o século XX, devido a um trabalho que ele desenvolveu. Ele internou-se em tribos primitivas. Ele visitou sociedades e comunidades do Oriente e do Ocidente. E o objetivo dele era comprovar que as emoções são universais. Ele esteve entre pessoas analfabetas e pessoas letradas. E ele apresentava fotografias de emoções, as emoções básicas: alegria,
tristeza, medo, raiva. E ele observava que todas as pessoas, independente do nível de cultura, independente do local onde nasceram, independente da conjuntura social e das próprias convicções, sempre reagiam a determinadas circunstâncias da mesma forma. Por exemplo, uma mãe que perde o seu filho, ela sente uma grande tristeza. Faça ela parte da sociedade britânica do século XXI, faça ela parte de uma tribo africana lá nos meados do século XVIII. Em todos os tempos, não importa o contexto cultural, as nossas emoções são as mesmas. Isso significa algo muito importante para nós. Todos nós temos as mesmas demandas emocionais, desenvolvidas em uma determinada existência com maior amplitude em certos setores, mas na troca de papéis que a reencarnação nos oferece, nós também teremos condições de estar no lugar do outro que passa temporariamente por experiências diferentes das nossas. E aí a gente entende porque o Cristo foi tão sábio em colocar como uma das lições mais basilares da sua doutrina a compaixão. Por que a compaixão? Porque se todos nós reagimos emocionalmente ao mesmo fato do mesmo modo, significa que, tendo empatia e nos colocando no lugar dos outros, é uma forma da gente não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que fizesse para conosco. Porque sabemos que se fizessem para conosco, doeria da mesma forma que dói quando nós fazemos em relação aos outros. Mas Paul Ekman não era reencarnacionista, assim também como não era Charles Darwin. O pai da doutrina evolucionista também, em seus estudos e sobretudo no seu tratado de fisionomia humana, fez um trabalho com cegos, sobretudo cegos de nascença. E o que foi que ele percebeu? Que os cegos de nascença tinham expressões como sorrisos, expressões de autêntica alegria, tinham expressão de medo, de tristeza, microexpressões faciais que denunciavam as suas emoções. Pensem comigo, se o cego é cego de nascença, ele não viu ninguém expressando aquela emoção daquela forma, com aquele semblante. Então, de onde vem a emoção transcrita pelo rosto daquele modo? Com certeza, de uma ancestralidade. Charles Darwin chegou até a ancestralidade. E aí, Joana de Ângeles, pela psicologia espírita, vai dizer que isso não faz parte exatamente de um inconsciente coletivo, mas de marcas, de matrizes que cada um de nós trazemos na nossa alma humana. A alma humana sente a dor do mesmo jeito. A alma humana sente a felicidade do mesmo jeito. Permitam-me contar uma história. Tem uma atividade da qual eu faço parte que é distribuição de alimentação para moradores de rua próximo do Natal. E houve uma situação muito especial que um dos moradores de rua falou sobre gostos particulares com respeito ao alimento, que ele preferia que não fosse servido tal alimento em substituição a outro. E isso foi alvo de muitas críticas. E nesse exato momento, eu me lembrei sobre esse estudo das emoções. Por que alvo de muitas críticas? É porque a gente não tem teto, é porque temporariamente a nossa casa é um viaduto, é porque a gente não tem recursos financeiros, que a gente deixou de ter a personalidade com a qual a gente veio para a Terra. É porque nós somos mendigos que nós não temos gostos, nós não temos preferências, nós não sentimos a dor e a humilhação da mesma forma que nós que somos bem aquinhoados, que temos as nossas casas e as nossas famílias sentimos. Veja como esse estudo nos leva a suscitar reflexões preciosas sobre o outro, sobre colocar-se no lugar do outro, saber que para o agressivo, que me violenta, que me injuria, que me bate a face, que é maledicente, que me calunia, para ele é dor ainda maior
carregar esse peso, esse rancor, esse ressentimento e espalhar isso a quem quer que passe. Aí a gente começa a entender que o perdão às ofensas, além de ser um exercício possível, é um exercício, sobretudo, de misericórdia. É fácil, relativamente fácil, a gente ter misericórdia ao caído no chão, que para nós, pelo menos de acordo com os nossos olhos materiais, está em uma condição mais desfavorável do que a nossa. Mas será que nós temos o mesmo movimento de misericórdia para aqueles que temporariamente estão com poder transitório nas mãos e que não têm sensatez para dirigir o seu povo? Será que nós somos convidados ao mesmo movimento de misericórdia quando aquele me agride, mesmo não tendo discernimento suficiente, porque ele não me conhece, não sabe da minha história de vida? Muitas vezes nem nós nos conhecemos. E aí a gente começa a perceber que esses conflitos podem ser dirimidos através do exercício de algo muito simples, que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos: a caridade. A caridade é um exercício prático, é colocar o amor que nós já conseguimos desenvolver em ação. O amor primeiro a nós mesmos, a nossa realidade, as nossas conquistas, parar de olhar apenas para as nossas sombras, mas olhar para os pontos luminosos que nós já trazemos no nosso íntimo. A caridade estendida como esse amor ao próximo, descendo do nosso pedestal, colocando-nos em pé de igualdade, de igual para igual com aquele que convive conosco, mesmo que ele tenha mais dinheiro ou menos dinheiro que nós, mesmo que ele saiba mais culturalmente ou menos que nós. Nós estamos aqui juntos. A caridade estendida a todos, que é o exercício da fraternidade. Assim, fica mais fácil da gente resolver os nossos conflitos. Mas quanto mais a gente se afasta, e Carl Gustav Jung, psicólogo analítico, falava muito isso, porque ele percebia o psiquismo humano como polaridades. Nós reconhecemos o que é claro porque sabemos o que é escuro. Sabemos o que é luz porque conhecemos a treva. Sabemos do masculino porque reconhecemos o feminino. E às vezes nós também fazemos esse movimento com o nosso modo de ser. E criamos um grande afastamento entre as pessoas, quando na verdade somos mais próximos do que efetivamente colocamos na nossa consciência. Então, meus amigos, é sobre isso que Joana vai dizer. E ainda no prefácio dessa obra, ela vai dizer para nós o seguinte: a criatura humana experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe, até atingir a felicidade que lhe está destinada. Joana de Ângeles está repetindo Kardec em O Livro dos Espíritos, sobretudo no livro 2º, Mundo Espírita, capítulo 11, quando Kardec vai falar sobre os 3 reinos. Kardec vai explicar que nós somos um princípio espiritual que já tem o conhecimento de Deus, já tem a consciência e, portanto, o livre-arbítrio dos nossos atos, mas que não foi sempre assim. Que tudo na natureza é uma evolução e que o nosso princípio espiritual, agora marcado nesse reino nominal, já teve experiências e já foi se elaborando e evoluindo em outros reinos. E ele vai explicar muito bem todas as conquistas dos outros reinos. A lei de atração do reino mineral, a sensibilidade às sensações no reino vegetal, o instinto no reino animal. Todas são conquistas desse princípio espiritual. E todas as virtudes, as potencialidades, as potências da alma, como diz Leon Denis, elas estão em germe, como se estivessem envoltas por uma crisálida no nosso espírito, precisando apenas do nosso toque, do nosso trabalho de aperfeiçoamento, para fazer com que essas virtudes se desenvolvam e sejam convertidas em conquistas para o nosso espírito. É por isso que os conflitos vão surgir, porque nem sempre nós andamos pela estrada direita, nem sempre os nossos atos se refletiram em consonantes com a lei divina, e esses afastamentos
levaram a determinadas dívidas que nós contraímos com a lei. E agora esses conflitos, para serem resolvidos, necessitam do nosso trabalho de aperfeiçoamento para que voltemos a essa estrada. E ela vai dizer ainda: o sentido da vida inteligente deve ser logrado através dos desafios. Ou seja, se nós estamos aqui, encarnados, num planeta de provas e expiações, o que a gente mais pode esperar são desafios. E isso não é necessariamente ruim. Pelo contrário, os desafios são excelentes. Tem uma outra obra de Joana, Rejubila-te em Deus, que ela vai falar exatamente isso. Gratidão não é um movimento de louvor a Deus quando eu estiver na euforia e quando a felicidade me visita, mas é sobretudo um reconhecimento interior que tudo que me chega, sobretudo as provas mais difíceis, as dores mais excruciantes, são importantes para o desenvolvimento das minhas capacidades. Não capacidades intelectuais, mas sobretudo capacidades emocionais. Capacidade dos meus sentimentos, de educação dos meus sentimentos, de aprimorar a minha potencialidade de amar. Então ela diz que o sentido da vida deve ser logrado através da vitória sobre esses desafios, que muitas vezes aparecem como conflitos perturbadores que devem ser vencidos. É por isso que, enquanto a sociedade na qual nós vivemos diz que o grande sentido da vida é a felicidade, Joana de Ângeles discorda. E já há muitos psicólogos que também discordam. James Hollis, psicólogo junguiano, vai dizer: o sentido da vida não é a felicidade, mas a busca pelo significado. Aquilo que mais atormenta o homem não é necessariamente a aflição, o sofrimento, a dor, porque invariavelmente todos nós passamos por isso. Mas o que mais atormenta o ser humano é não saber explicar por que eu sofro, o que eu fiz para merecer uma sorte tão ruim assim. Por que aquele que está do meu lado, às vezes nascido no mesmo berço que eu, tem uma vida tão feliz e eu sou tão atormentado? Por que o outro sorri em paz consigo e eu vivo em conflito? A reencarnação e a doutrina espírita nos explica. Allan Kardec escolhe para a primeira mensagem do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. E ele não faz isso por acaso. Ele nos mostra que nós colhemos conforme semeamos. Mas isso não é para reforçar o nosso sentimento de culpa. Isso é para que nós enalteçamos a bondade do Criador e saibamos que nós não enfrentamos provas que não necessitamos. Porque se não necessitássemos, não estaríamos mais nessa série escolar. Já teríamos passado de ano. E assim fica mais fácil bem dizer a prova dolorosa que me chega. Porque eu sei que se eu tiver paciência, obstinação pacífica, eu hei de vencer e sairei dela mais forte. A tribulação confere fortaleza, como dizia o apóstolo Paulo. E olha que de tribulação Paulo entende. Apedrejado, vilipendiado, preso inúmeras vezes. E quando preso, foi quando mais ele fez pregações. Quando preso, foi quando mais ele falou sobre Jesus. Quando mais ele escreveu. Hoje, os nossos compartilhamentos e textos pelo Facebook e outras mídias, o apóstolo Paulo fez isso muito antes de nós. As suas epístolas, que alcançavam tantas cidades longínquas, era a profusão e o grande compartilhamento da mensagem divina, tal qual a gente fez hoje. Ele é o nosso grande precursor. Então, meus amigos, sabendo disso, que a meta da vida não é a felicidade, mas o propósito, poderíamos nos perguntar: qual é o meu propósito de vida? Por que eu vim para essa existência? Alguns de nós podemos dizer, para ser feliz. Tudo bem, mas precisamos agora ajustar o nosso conceito de felicidade.
Porque o conceito de felicidade da nossa sociedade é fruir, o gozo ininterrupto, o sorriso estampado na face, 24 horas por dia. Isso não é saudável. O conceito de normalidade trazido pela sociedade não é de saúde. Portanto, felicidade para nós deve ser seguir pelas pegadas do nosso Messias divino. Sorrir pelas mesmas razões que ele sorria. Falar do mesmo jeito como ele falava. Entender que o cálice que ele sorveu, um cálice de fel, era quando para ele era maior o motivo de alegria. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós que temos as nossas provas, guardadas as devidas proporções tão menores, será que consideramos também que precisamos sorver esse cálice de fel? E ficamos alegres e nos regozijamos dessas pequenas provas pelas quais precisamos passar? O meu propósito, o propósito de cada um, não tem relação direta com a nossa família. Não estou aqui abolindo os laços familiares, pelo contrário. A família, ela é um laboratório de experiências humanas importantíssimo, fundamental para o nosso desenvolvimento. Mas o que quero dizer é que a nossa missão precípua, a nossa primeira destinação, o nosso propósito de vida não deve estar direcionado ao outro. Quando o meu filho se casar e se formar, quando o meu marido conquistar aquilo que ele precisa, eu preciso definir um propósito de acordo com o que me faz feliz. O que eu não passo um dia sequer sem pensar? O que faz parte da minha relíquia e que faz o meu coração bater mais forte? Esse meu propósito está atinado, está consoante à felicidade que eu considero do espírito imortal que eu sou. É isso que nós precisamos perseguir, que vai nos ajudar a lidar e vencer cada um dos nossos conflitos sem apelar para as fugas psicológicas. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, desenvolveu na sua teoria mecanismos de fuga do ego. E dentre esses mecanismos, falando sobre as fugas, ele vai dizer que muitas vezes nós não conseguimos nos defrontar perante a realidade que nós somos. E aí utilizamos esses mecanismos como a projeção, como a transferência. Alguns deles são importantes para o desenvolvimento das relações que nós mantemos. Porque se nós não tivéssemos as máscaras que precisamos empunhar na nossa vida social, provavelmente os nossos instintos asselvajados provocariam transtornos muito mais assombrosos do que o que nós vemos hoje. Mas quando nós estamos conosco, no silêncio do nosso quarto, quando antes de dormir nós endereçamos a nossa prece sincera a Deus, naquele momento nós precisamos deixar todas as máscaras de lado. Nós precisamos estar desnudos, abertos, só nós e Deus, perante a nossa própria consciência. Por quê? Quando nós voltarmos para casa, quando nós retornarmos à pátria espiritual, é justamente assim que nós nos apresentaremos. Sem nenhum dos nomes que nós utilizamos nessa nossa vida material. Sem nenhuma das nossas posses ou títulos acadêmicos. Só o que nós somos no nosso interior. E é por isso que Joana vai dizer que na raiz de todo o processo aflitivo existe uma herança psicológica de outra existência, ou dessa, ressurgindo como necessidade de reparação. Por que eu digo de outra ou dessa? Porque às vezes os nossos conflitos existenciais foram herdados nessa vida mesmo. Quando nós pensamos em traumas psicológicos profundos em crianças, que não têm necessariamente raízes reencarnatórias, mas que por fazerem parte de famílias disfuncionais, em que não há papéis bem estabelecidos, que muitas vezes a elas é imputada uma responsabilidade fora do tempo, abusos morais,
abusos psicológicos, abusos sexuais que às vezes causam traumas irreparáveis. É uma coisa dessa existência. Mas as adicções, por exemplo, muitas vezes são raízes de outras vidas viciosas que nós insetamos. E que o objetivo aqui é que a gente utilize a nossa força de vontade e os recursos que estão à nossa disposição, tratamento médico, tratamento psicológico, tratamento espiritual, por que não? Reflexão íntima, autoconhecimento dentro ou fora das casas espíritas, com meditação, por exemplo. O budismo é um excelente convite ao autoconhecimento. Todos esses recursos para que eu possa tentar vencer. Nós precisamos aprender a, no lugar de jogar fora, consertar. Já percebeu como a nossa sociedade é danada para isso? Um relacionamento não está dando certo, está me dando muita dor de cabeça, todo dia uma discussão, uma DR. Não, desvincula e passa para outra. E muitas vezes o problema é meu. E nos relacionamentos seguintes, eu levo o mesmo problema, a mesma demanda mal resolvida. E assim eu vou pulando. Quando na verdade eu poderia lançar um olhar para o meu interior, corrigir para viver melhor. Quando um brinquedo quebra, ou às vezes nem quebrou, ficou ultrapassado, porque a tecnologia avança muito celeremente e também o comércio se faz disso para poder vender mais, nesse consumismo desenfreado, criando falsas necessidades. Eu fico impressionada, às vezes olhando o Instagram, aí tem uns anúncios de coisas, supostas coisas que nós precisamos. Se a gente não vigiar, meu Deus, é mesmo, eu não sabia que eu precisava disso, olha que legal. De instrumentos musicais a utensílios de casa, se a gente não tiver vigilância, a gente realmente mergulha nessa onda caudalosa. É por isso que o autoconhecimento é tão necessário, para que eu identifique quais são as minhas necessidades. Não é o outro quem tem que dizer. Quem sabe sou eu, das minhas demandas, do que eu preciso, do que eu gosto, do que me faz feliz. Nós precisamos deixar de outorgar ao outro a responsabilidade pelas nossas vidas. Jesus sempre enalteceu a autonomia do ser humano. Que queres tu que eu faça? Imagina o Messias divino perguntando a uma pobre criatura enferma o que eu quero que ele faça. Qualquer coisa que ele fizer para mim tá bom. Mas a reflexão é preciosa. É justamente para nos engajar no processo de cura, para fazer com que a gente tome a responsabilidade pelos atos da nossa vida, para fazer com que a gente tome as rédeas dos nossos comportamentos, porque nós somos invariavelmente responsáveis por isso. E aí, meus amigos, Joana vai dizer ainda mais para frente: ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer. Por mais incrível que isso possa parecer, é verdade, mas para criar condições de saúde plena. E eu me lembro de Leon Denis. Leon Denis era autodidata, vindo de família pobre, teve diversas enfermidades ao longo da sua vida, e uma das coisas que ele jamais deixava era de trabalhar. Ele, que era profundamente estudioso e escrevia muito, nos deixou obras preciosíssimas, desencarnou quase cego e sempre encontrava ânimo para a não queixa, para o não lamentar-se e para não deixar o trabalho. Veja que a vida desses grandes espíritos não foi fácil. A vida na Terra é uma vida desafiadora para todos nós, porque é justamente esse desafio que nos faz crescer. Mas a grande questão é como que eu utilizo esses desafios. É tirar do nosso íntimo o otimismo, a esperança e os recursos para que eu possa vencer. Muitas vezes a enfermidade já faz parte de um processo de cura do espírito. Muitas vezes a enfermidade já é a cura. E esses padecimentos do corpo nos suscitam a reflexão.
Reflexão que, se tivéssemos plena saúde, provavelmente não teríamos. Não teríamos tempo de parar para repensar sobre as nossas ações. E agora, deitados numa cama, de uma forma mais ou menos prolongada, somos levados, obrigados a colocar os nossos olhos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E ela vai dizer ainda: um sentimento envia impulsos elétricos que iniciam um processo eletroquímico, estimulando emoções e realizando objetivos. A neurociência diz que as nossas emoções são fruto de processos eletroquímicos. O que Joana está dizendo é mais sutil do que isso. Ela vai dizer que as nossas emoções são responsáveis por sentimentos que muitas vezes somatizam no corpo. E quando, mais uma vez fazendo referência à psicanálise, a gente vê, por exemplo, a histeria, a gente tem a comprovação disso. Sentimentos gerando problemáticas no nosso organismo físico, porque a nossa organização psíquica, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade costumava dizer, o perispírito, enquanto modelo organizador biológico, imprime como matrizes aquilo que vai se corporificar no nosso corpo. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, precisamos tratá-los e educá-los para quê? Com o objetivo de que nós tenhamos saúde, preservemos esse instrumento divino, sagrado, que Deus nos deu para as nossas experiências nessa vida física e possamos então aproveitar ao máximo. E ela diz mais para frente: a felicidade, assim, é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, resultante de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. Essa felicidade verdadeira, nós conseguimos lográ-la quando nós dominamos os nossos impulsos. É por isso que liberdade não é fazer tudo o que eu quero, mas ter controle, mesmo querendo fazer algo, decidir não fazer. A harmonia é um controle absoluto sobre as minhas emoções e os meus sentimentos. E aí, mesmo que eu esteja em contato com uma pessoa difícil, ela não mais me desestrutura, ela não faz eu perder o meu dia, porque sou eu que tenho o controle sobre aquilo que eu sinto. As emoções, elas continuarão vindo. Lembra no início, as emoções básicas, elas fazem parte de qualquer um de nós em normalidade humana. Ou seja, continuaremos a sentir raiva, continuaremos a sentir tristeza, a sentir alegria, mas o que eu faço dessa emoção, eu decido. Mesmo sentindo tristeza, decido me calar. Veja o exemplo célebre do Cristo. O Cristo prestes a ser crucificado, interrogado exaustivamente, primeiro por Anás e Caifás, depois levado a Pilatos, depois levado a Herodes, volta para Pilatos, é apresentado para a turba. Será que o Cristo, que tinha os seus sentimentos tão aflorados, que era todo amor pulsante, todo amor sublime, não experimentou tristeza? Não lamentou a oportunidade preciosa que aqueles que podem inclusive ter sido nós mesmos desperdiçaram da vinda do Messias? É lógico que sentiu, mas a sua tristeza foi convertida num sentimento de piedade e de compaixão imensa por todas aquelas criaturas, a ponto de dar a sua própria vida para que nós tivéssemos a salvação, a vida eterna. A mensagem do Cristo, então, só faz sentido por isso, porque vale a pena passar por todas essas experiências, as mais dolorosas, se nós pudermos vencer a nós mesmos. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu concluo da mesma forma que Joana. Ela vai dizer que escreveu essa obra em comemoração aos 140 anos da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E eu acredito que ela não escolheu essa homenagem ao acaso. Por quê?
A obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, fala sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, o que acontece com os espíritos, e aí revisa as noções de céu, inferno, purgatório, utilizando inclusive algumas referências católicas e a visão espírita. E na segunda parte, Kardec inclui exaustivas reportagens dos espíritos que retornam para falar como é a sua vida, como foi a sua desencarnação e a sua vivência no mundo espiritual. Espíritos felizes, suicidas, medianos, enfim. Mas por que eu acredito que Joana escolhe essa homenagem para a obra de conflitos existenciais? Os conflitos que nós não conseguiremos resolver nessa existência, nós teremos as próximas. A reencarnação é, portanto, essa dádiva divina que Deus nos concede para que a gente possa se resolver interiormente e viver de uma forma melhor uns com os outros. Mas somos nós que podemos apressar ou atrasar esse nosso encontro com a felicidade. No frontispício de O Céu e o Inferno, Kardec vai colocar um versículo de Ezequiel, do Velho Testamento. Ele vai dizer assim: eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva. É exatamente o que Deus quer de nós. Ele não quer um esboço imperfeito. Ele não quer um ser imortal conflituoso que ainda tem sombras envolvendo o seu íntimo. Ele quer um modelo bem acabado, polido, reluzente. Ele quer que nós sejamos efetivamente a luz do mundo. Muita paz a todos, que Deus abençoe.